Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos dar continuidade à leitura do livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Hoje, capítulo 42, Virtude Esquecida. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. A vaidade é o caminho certo para o orgulho. O coração incauto, afinado com a presunção, abre brechas de fácil acesso aos distanciados do bem. É um meio de ligação com o orgulho. Afasta-se da humildade que os ensinos de Jesus nos lembram exercitar. Virtude esta que ultimamente se encontra muito esquecida. Ela já coloca o título Virtude Esquecida e logo de imediato ela fala da humildade. A humildade precisa ser bem compreendida, porque muitas vezes nós queremos acreditar que humildade é uma forma de se despojar de todas as coisas, se vestir de forma simples, mas como o Marlon Reikdal fala, ele é psicólogo, também espírita, muito conhecido na rede social. Ele fala do orgulho de ser humilde. É uma forma da gente se enganar, né? Mas é uma forma inconsciente. A gente acha que está sendo humilde quando, na verdade, continua sendo orgulhoso, mas coloca a humildade como a fonte do orgulho. Se diz humilde, mas na verdade se exibe, né, de uma forma orgulhosa a suposta humildade que conquistou, mas ainda não conquistou. A humildade é a base da doutrina de Jesus, diz Meimei. A simplicidade dos seus ensinos procurou nos pescadores da Galileia esse sentimento para nele ser trabalhado o seu reino de amor. Então, Jesus, ele falava que ele era brando, né? Ele era humilde de coração e ele valorizou essas virtudes no seu Sermão do Monte. Precisamos entender porque a humildade é a chave dos ensinamentos de Jesus. A humildade com que ele tanto demonstrou, e ele foi procurar nos pescadores, os seus discípulos, também por conta de serem pessoas de uma vida mais humilde, compreendendo que era uma vida em que se buscava ali não as riquezas materiais, mas se buscar a riqueza da alma. E Jesus nasceu, olha só, numa manjedoura. Ele foi acolhido num lugar em que estavam os animais, os estábulos. Nós estamos hoje, 1º de dezembro, um mês que a gente celebra o nascimento de Jesus. Então é preciso lembrar que o primeiro ensinamento dele foi no próprio nascimento. O nascimento naquelas condições simples, porque um bebê para nascer, ele só precisa de uma assistência, do amor, do acolhimento, de um colo materno ou paterno, né, dos familiares, desse calor dos familiares, o calor humano. Ele não precisa de um quarto especial todo decorado, ele não precisa de um berço de última geração, de roupas
né, chiques e magníficas, né? Nós temos pensado muito no enxoval do bebê, um enxoval material. É claro que a gente precisa fornecer para um bebê as roupas, né? Ali alguns utensílios, lembrando da utilidade desses recursos materiais, mas mais do que esses recursos, o bebê precisa de um aconchego, né? Desse enxoval emocional, como tem falado uma pedagoga, tem sido também conhecida nas redes sociais, no YouTube, a Isa Minatel. Ela tem tratado recentemente da necessidade da gente olhar para o bebê recém-nascido com não para prover as suas necessidades materiais apenas, né, mas para a gente lembrar das necessidades emocionais de toda criança, inclusive daquelas que estão por nascer e são recém-nascidas. Então, Jesus veio mostrar no seu nascimento, em que a gente costuma dizer que é Natal e lembrar de Papai Noel, e é preciso lembrar que não se trata de Papai Noel, se trata do que essa figura faz, que é distribuir alegria, né, na forma de presentes, mas deixar as crianças alegres, deixar as crianças em contentamento, para reuniões familiares, né, para que haja esses encontros. E nós temos Jesus no seu nascimento, né, em que este é o maior presente que Deus nos deu. Então, o Natal, né, o falar do nascimento, é o nascimento do Filho de Deus, daquele que veio trazer à terra a paz, que veio trazer o amor, o ensinamento do amor, e foi ele próprio a humildade encarnada. O rico, que trata só dos seus interesses, desperdiça a oportunidade de transformar o ouro em benefício dos desalentados. Se ele não se prepara para realizar o mandato de co-criador de Deus, em plano menor, desperta no plano espiritual na condição de espírito injustiçado, passando a exigir recompensas imerecidas. Então, o que a Meimei está querendo dizer aqui? É que o rico, ele tem bens materiais que deveria utilizar para o benefício de todos. Então, ele teria um mandado de co-criador de Deus. Ele pode co-criar com Deus, criar condições aqui no plano terreno para, né, vamos dizer, né, distribuir essa renda, fazer com que outras famílias se beneficiem com empregos, né, com salários justos. Então, ele entende que essa riqueza toda que ele se acha merecedor, se acha no direito, quando ele chega no plano espiritual, ele vai ver que ele não empregou bem o recurso, que o recurso não é dele, né? Tudo nos é emprestado, tudo nos é oportunidade para servir no bem. E quando ele retorna ao plano espiritual, ele acha que ainda é merecedor de todas as riquezas, de todos os luxos dos quais ele usufruiu enquanto encarnado. E vai perceber que aquilo simplesmente era uma oportunidade, um recurso para ser utilizado para uma determinada finalidade que, finda essa oportunidade aí da encarnação, ele não tem mais o direito ao uso daquele recurso. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. É o ditado popular que substituo, se me permitem, por quem dá aos pobres, dá o empréstimo de Deus.
Aí ela faz a devida correção, porque a gente não está emprestando nada para Deus, né? Na verdade, quem está emprestando para nós é Deus. Deus que é o dono de tudo, né? Ele é o criador de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas. Se nós temos algum recurso, é porque Ele nos emprestou para fazermos uso. E se damos aos pobres, não é o que nos pertence. Se for recurso material, o que damos aos pobres é o que Deus nos emprestou para essa finalidade. Por isso que não se diz que é caridade dar a cesta básica, dar a roupa. Isso é obrigação. É repassar para aqueles que têm necessidades materiais aquilo que eles precisam, é necessidade para eles sobreviverem. Já falamos sobre isso antes. O que vamos dar de nós, isso sim falará da caridade, porque a caridade ela é imaterial. A caridade ela é esse sentimento que está envolvido no ato de doar. Então, se eu vou dar comida aos pobres, isso é minha obrigação. Agora, se eu preparo a comida com muito amor e dou esse prato de comida, essa refeição aos pobres, eu estou fazendo a caridade porque eu dei algo de mim, o meu sentimento está implicado, o meu amor está envolvido. Por isso que caridade é amor em ação. Quando a gente dá aos pobres, a gente realmente precisa dar algo de si, né, que é o amor, que é, então, a atenção, o carinho, né, o cuidado. Mas quando a gente entende que está dando dinheiro ou bens materiais, a gente tem que lembrar que nada disso nos pertence. Tudo isso é recurso para ser movimentado e tudo empréstimo de Deus. Então, quem dá, na verdade, está distribuindo o que Deus nos emprestou. Tanto a riqueza, como todas as aquisições materiais de posse, de cargos, de posição, são empréstimos de Deus para o Espírito encarnado se especializar no desejo sincero de servir. Tá aí, ela resumiu o que eu falei. Para a gente poder ter a oportunidade de se especializar no serviço. Então, o que nós fazemos é servir, né? Utilizando dos recursos que Deus nos, né, provê. Então, Ele nos emprestou esse recurso, se nós vamos utilizar esses recursos, né, no serviço do bem. O rico poderá ser humilde. A humildade não tem a ver com riqueza ou pobreza. O pobre não necessariamente é humilde, pode ter muito pobre e orgulhoso. Então, a humildade não se revela na condição das vestes, mas na afirmação do caráter. Por isso que eu falei, não adianta colocar uma roupa simplesinha e achar que está sendo humilde. Tá com a roupa simplesinha, mas tá cheio de orgulho ali dentro, né? Disfarçado com uma roupa simples. Então, não é na roupa, não é se usa joias, não é nada disso. Não são as aparências exteriores. A humildade, ela fala do caráter. A nobreza de gestos e de sentimentos demonstra o esforço da alma em libertar-se do egoísmo, candidatando-se ao estabelecimento do amor. Lembrando que na raiz de todos os males está o egoísmo. Então, quando nós falamos do orgulho, ele está atrelado necessariamente ao egoísmo. Uma pessoa que não é humilde, ela está sendo orgulhosa. Aquela que se faz passar por humilde, na verdade, é um orgulhoso que tem o ego centrado. O ego, ele pensa em si, como que eu vou, ele está mais preocupado com a aparência, como que ele vai aparecer para as pessoas que estão à volta.
Ele quer se passar por humilde, ele quer fazer uma máscara de humildade. Então ele está preocupado com ele, como que ele se apresenta. Ele não está preocupado em ter uma vida, né, como ela fala, de nobreza de gestos e sentimentos. Nem todo aquele que está na condição de pobre tem a característica da humildade em suas atitudes. A caridade e a humildade estão muito distantes dos corações alimentados pelo ódio, pelas agressões veiculadas por palavras contundentes que estabelecem um clima de desconfiança e desarmonizam o ambiente com a má vontade. Então, cuidado. Quer saber se a pessoa é humilde ou se é orgulhosa? Veja como ela se comporta. Perceba as suas palavras, o que ela diz, se ela ofende, se ela agride, se ela é ríspida. A pessoa que geralmente se acha numa condição de ter que se defender, né, porque ela não é humilde. Ela se sentiu, o que a gente fala? Está com orgulho ferido. Então ela quer se defender, porque eu não sou assim, imagina, falaram isso de mim. Ao invés de pensar, a pessoa falou isso de mim. Puxa, eu não tinha parado para pensar, será que eu realmente estou agindo dessa forma? De uma forma arrogante, de uma forma rude, de uma forma mal educada? Porque ela fala, é a nobreza dos gestos e sentimentos, que diz do nosso caráter, né? E diz se somos ou não humildes. Se eu fico ríspida, se eu me irrito, se eu dou uma resposta atravessada, como eu reajo, está falando de quem eu sou. Então, nessa hora, se uma pessoa falou alguma coisa, eu não gostei, você é orgulhosa. Que orgulhosa, eu começo a me defender, porque tem orgulho ali. E se sentiu ofendido. O humilde, ele vai se perguntar, nossa, ela está me achando orgulhosa? Por que será? Será que eu fiz alguma coisa que tenha passado essa impressão? Eu preciso analisar melhor. Mas se eu começo, eu não sou orgulhosa, eu precisei fazer tal coisa, começa a se explicar demais, também é outro recurso do ego para disfarçar o orgulho dele, o egoísmo que ele está se colocando, né? O excesso do ego, o ego centrado, querendo mandar em tudo. Então, é muita sutileza. A gente precisa passar a se observar. Se alguém falou algo de mim, antes de revidar, antes de rebater, percebeu que incomodou, faz uma análise. A caridade, a humildade, então, estão distantes. Nas injustiças aparentes que o ser sofre diante de uma sociedade tão desigual, a reação imediata de revolta necessita ser abrandada na certeza de que suportar corajosamente as humilhações dos homens é reconhecer que Deus é justo e todo-poderoso. Veja bem, se a gente já falou das nossas reações e que acabam criando um clima de desconfiança, desarmonizam o ambiente que a gente está, Meimei nessa hora fala que não existe injustiça, tá? Injustiça aparente. Significa que tem aparência de ser injustiça, mas ela não existe. Tudo que nos ocorre é por conta da nossa própria escolha, nossa própria participação, seja nesta ou em outras encarnações. Mas tudo tem uma razão de ser e tudo concorre para o bem. Então, numa sociedade que é tão desigual, em que há tantos pobres e tantos ricos, né, numa disparidade de vida, pessoas que gastam. Recentemente, eu estava conversando sobre a compra de imóveis. Então, existem apartamentos que custam 15 milhões e tem quem compre. Então,
quem gasta 15 milhões para comprar um apartamento para morar e tantas pessoas que moram em barracos de madeira, né, em lugares insalubres, que disparidade é essa, né? E parece que se trata tudo de uma injustiça. Então ela fala que nós precisamos suportar corajosamente, lembrando que tudo é empréstimo, tudo é passageiro. Essas situações, tanto de extrema pobreza quanto de extrema, né, riqueza, isso tudo vai passar. E a responsabilidade do rico é muito grande, tanto que Jesus falou que era mais fácil, né, passar ali o camelo pela agulha do que um rico entrar no céu. Porque o rico tem uma tentação, né? Ele acaba entendendo que aquele dinheiro todo é sua posse e faz uso dá um destino não tão nobre para os recursos que são empréstimos, na verdade. Então, todos vão passar por situações que precisam dar-lhe o testemunho de humildade, de fé, de perseverança, né? E aquele que tem dinheiro que pode abrandar, ou mesmo, né, transformar a vida daquele que está em sofrimento, que está em miséria, em pobreza, há uma responsabilidade enorme ali. Então, nós temos, né, que estar despertos, consciência desperta para essas necessidades. O que parece humilhação também é preciso entender, né? Humilhar não é ser humilde. Então, algumas situações em que nós somos atacados, ofendidos, revida sempre o mal com o bem. Então, naquele momento em que estão nos humilhando, o silêncio pode dizer muitas coisas, mas estão nos humilhando, mas nós nos mantemos com humildade, que está lá na nobreza de gestos e sentimentos. Nós nos mantemos nobres, nós não nos rebaixamos para revidar, né, rebater o mal com o mal. Nós vamos nos silenciar, nós vamos refletir a respeito do que está acontecendo conosco. Nós vamos nos deixar ali entregues no amparo divino. Está sempre conosco. Cruzarmos os braços na atitude passiva de aceitação não é humildade. Então, não é ficar passivo. Não é isso que nós devemos fazer. Devemos lutar, sim, trabalhando pela transformação do meio e pela implantação de leis cristãs, em que os direitos e os deveres de cada cidadão sejam acolhidos dentro da fraternidade real. Então, nós vamos, às vezes, ouvir coisas que vão nos humilhar. Mas nós temos, por exemplo, leis que permitem, né, que haja uma proteção contra a violência psicológica, a violência física, contra a criança, contra mulheres, contra idosos, questão do preconceito, racismo, tudo isso são leis que já entendem que é preciso proteger e nós temos esses direitos. Então, silencia, não revide, silencie no sentido de não revidar o mal com o mal. Não sai aí batendo em quem te bateu. Então, esse silêncio, ele é uma atitude, não é passiva. Ou então, diga para a pessoa, né, como Jesus fez quando bateram na face dele. Jesus falava, dê a outra face, mas quando bateram na face dele, o que ele disse? Que mal lhe fiz, né, para que me batesse? Então, Jesus, ele não aceitava isso, né? Ele não bateu de volta, né? Não ofendeu a pessoa. Ele simplesmente indagou. Que mal lhe fiz? Porque ele sabe que não fez mal algum.
o outro estava errado. Assim como Gandhi, que tomou um empurrão, caiu no chão, tomou um soco, né, caiu no chão, levantou de novo, tomou outro, caiu no chão, e a pessoa provocando para que houvesse ali uma luta, e falou assim, que covarde que te ensinou, né, a agir dessa forma, olhando para aquele que não revida como um covarde. E Gandhi observou que aquela pessoa usava um crucifixo. Ele falou, esse aí que está no seu peito, ele que me ensinou a não revidar. Né? Então a pessoa se deu conta, começou a chorar, porque o covarde era ela que utilizava da força bruta, né, para atacar uma pessoa frágil, indefesa, e que não estava ali com o propósito de ofender, de atacar. Estava ali no sentido de oferecer o discurso e o conhecimento da paz. Então, a fraternidade real, ela vai acontecer quando todos nós lutarmos por direitos e cumprirmos os nossos deveres de cidadão. Despertemos em nós a virtude esquecida da humildade e aparemos as arestas do orgulho, adversário terrível e responsável pelo desencadeamento de tantos males. A leitura de hoje, não por acaso, porque nada é, me fez lembrar que nós vamos começar hoje, dia 1º de dezembro, uma nova leitura em paralelo, até que termine este livro, mas eu vou iniciar a obra A Força Eterna do Amor, psicografado pela Teresa de Calcutá. E ela fala dessas lutas, dessas diferenças sociais, em que ela foi uma pessoa que não silenciou, humilde, um exemplo, um dos únicos, né? São os raros exemplos de humildade. Ela não se silenciou. Ela sofreu ataques. Muitas pessoas dizem que ela não era essa pessoa espetacular, maravilhosa, que foi no seu trabalho, mas a obra psicografada pelo Robson Pinheiro está muito coerente com o trabalho que ela desenvolveu aqui quando encarnada. Então, é uma proposta de reflexão, um convite para participarem dessa nova leitura. Agradeço a todos, tenham um ótimo dia, Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.